E aí galera do YouTube, beleza? Vamos dar uma estendida nesse assunto aí sobre suplementação. Hoje a gente veio com o tema creatina. Então, para falar da creatina, obviamente nós vamos usar a bioquímica, né? Sempre usando a bioquímica como fonte de explicação. Então vamos entrar logo de cara no assunto aí. A creatina, na verdade, ela é produzida pelo nosso corpo, ou você pode ingerir ela na forma de carnes, né? Ou suplementar. Então o nosso corpo, para produzir a creatina, a gente usa a arginina e a glicina, via ação da enzima arginina-glicina aminotransferase, que vai fazer a condensação dessa arginina e da glicina formando o guanidinoacetato. O guanidinoacetato ele vai sofrer a ação da S-adenosilmetionina, ou seja, o guanidinoacetato ele vai ser metilado e a partir do momento que ele é metilado ele forma a creatina. Então o nosso corpo ele faz a creatina usando dois aminoácidos, que é a arginina e a glicina. Ou você pode suplementar a creatina, ou você pode obtê-la através do consumo de carnes. Então beleza, tua creatina tá lá, vamos supor que teu corpo já fez a sua creatina ou você já suplementou. Qual que é a função principal da creatina? A partir do momento que você pega a tua glicose ou a tua gordura, você vai passar pelo metabolismo energético, você vai produzir o ATP. O ATP é o que? A nossa molécula de energia. A partir do momento que essa molécula de energia está pronta, o ATP já está pronto, ou no metabolismo glicolítico anaeróbio ou via mitocondrial, esse ATP ele tem que ser transportado para algum local, como por exemplo para o teu músculo, para fazer a contração muscular. Então o que acontece? A partir do momento que esse ATP está pronto, nós vamos ter que fazer o transporte desse ATP até o seu músculo. E como que funciona esse mecanismo de transporte? A partir do momento que seu ATP está pronto, que é a adenosina trifosfato, ou seja, a gente tem que pegar esse fosfato do ATP e passar para a creatina, correto? Então a partir do momento que você pega o seu ATP e passa o fosfato para a creatina, nós vamos formar a creatina fosfato. E como que funciona esse processo de transferência de fosfato? Nós temos uma enzima no nosso corpo que chama creatina quinase, que é a CK, que muitas vezes nós profissionais pedimos como exames laboratoriais. Então a gente pede a creatina fosfato para ver como é que está o metabolismo energético do atleta. Então a partir do momento que você tem a sua creatina, você tem um ATP pronto e você tem a função da creatina quinase, o que vai acontecer? Nós vamos pegar esse fosfato do ATP, passar para a creatina, formando a creatina fosfato. A partir do momento que a tua creatina fosfato está pronta, fosforilada, essa creatina ela vai fazer o transporte do fosfato até o teu músculo. E lá no músculo, novamente, nós vamos sofrer a ação da creatina quinase, só que ao invés de ligar o fosfato na creatina, nós vamos tirar o fosfato da creatina. Então beleza, mais uma vez, então fizemos a transferência do fosfato do ATP para a creatina, formando a creatina fosfato. A creatina fosfato vai fazer o transporte desse fosfato até o seu músculo. Lá no músculo, esse fosfato ele vai ser desligado da creatina via ação da enzima creatina quinase, que vai pegar o fosfato e vai ligar no ADP. Nós temos o ADP que vai formar o ATP. Então beleza, você fez o transporte de fosfato, tirou do ATP e depois você pegou o fosfato e reconectou no ADP para formar o ATP novamente. Então o nosso corpo ele funciona dessa forma como transporte de energia. A creatina ela pega um fosfato de um local e leva para o outro. Para quê? Para a gente fazer o uso. Então a partir do momento que você fez o transporte, você tem que reconectar o fosfato no ADP para formar novamente a molécula de ATP. Aí essa molécula de ATP no teu músculo vai sofrer ação de outra enzima que chama ATPase, que vai desligar esse ATP
novamente da molécula de ATP para causar o aumento da temperatura, que é a energia, na verdade, né? Quando a gente faz a quebra do ATP, a nossa molécula de ATP fornece energia, e essa energia é o que? É na forma de calor. Então, quando a gente quebra o ATP, nós geramos calor para gerar alguma catálise. Qual que seria essa catálise? É a contração muscular. Então, beleza, vamos lá desde o começo. O teu corpo produziu o ATP, esse ATP vai ser... na verdade, esse ATP ele vai perder um fosfato, doando esse fosfato para a creatina. A creatina vai fazer o transporte desse fosfato até o teu músculo e de lá ela vai doar esse fosfato para o ADP, formando novamente o ATP. E esse ATP, que é a molécula de energia, vai ser usada para contração muscular. Então, galera, a função da creatina ela é bem simples, é como transportador de energia. Só que essa energia não é só transportada para o seu músculo, essa energia ela é transportada por qualquer tecido que produza a energia. Por exemplo, o teu cérebro. O teu cérebro é um grande produtor de energia, teu cérebro é um tecido altamente mitocondriado. Então ele produz muita energia. Teu cérebro é um dos principais órgãos que vão se beneficiar da suplementação de creatina. Por que vai se beneficiar? Porque o transporte de fosfato no cérebro vai ser muito mais rápido. Na verdade, então a função cerebral vai ser mais rápida. Então, quanto mais creatina nosso corpo tem, mais transferência de fosfato ele vai ter. Ou seja, o teu corpo ele vai ter uma transferência energética melhor. Por isso que a suplementação de creatina funciona muito bem em patologias, ou até mesmo usando em atletas, desde que seja atleta resistido ou atletas aeróbios, né? Inclusive, gente, a creatina, né, alguns estudos já mostrou a sua função no estímulo da molécula AMPK, que é uma proteína nuclear de transcrição. Então, além da creatina mostrar uma função legal na parte de transferência energética, ela tem um estímulo de AMPK, que é o quê? Estímulo de biogênese mitocondrial. Então, a creatina ela também aumenta mitocôndrias na célula. Para quê? Para que teu corpo produza mais energia, para que haja mais transporte. Como que funciona? É um sistema de feedback, né? Se o teu corpo ele percebe que ele tem muita creatina sem estar fosforilada, ele percebe assim, caramba, a gente tem que fosforilar essa creatina para que a gente possa usar ela e fazer o transporte energético. Então o teu corpo ele pensa da seguinte forma, pô, tem bastante creatina aqui, eu vou aumentar o número de mitocôndrias para aumentar a produção de ATP, para a gente aumentar a transferência desse fosfato para a creatina, para que essa creatina não seja hidrolisada. A creatina, sem estar fosforilada no nosso corpo, ela é hidrolisada a creatinina e ela é eliminada em nosso corpo. Então, a partir do momento que ela é eliminada, a gente não tem mais uso. Então, essa creatina não pode ficar sem estar fosforilada no nosso organismo. Por isso que a creatina ela tem uma função na biogênese mitocondrial. E outra coisa, né? Outra curiosidade aí pra galera, o pessoal sempre fala, pô, pra gente fazer um melhor uso da creatina, a gente tem que usar ela junto com um carboidrato, ou a destrose, ou a maltodextrina. Agora, por que a gente tem que usar uma fonte de carboidrato junto com a creatina? Não é para melhorar o transporte da creatina, é que por você usar a glicose junto, na forma de maltodextrina ou de destrose, você vai aumentar o metabolismo. O que seria o metabolismo? É pegar esse carboidrato, oxidar ele e gerar ATP. Ou seja, ao mesmo tempo que você usou um substrato energético como a glicose para gerar ATP, esse ATP gerado vai fosforilar a creatina, mantendo a creatina fosfato ativa.
mantendo a sua creatina ativa. Ou seja, você não perde essa creatina. Você usando ela sem uma fonte de carboidrato junto, você não vai ter um oferecimento de substrato energético para gerar ATP, para que cause a fosforilação dessa creatina. Se essa creatina não for fosforilada, ela vai ser hidrolisada a creatinina e você vai perder essa creatina. Por isso que usa a creatina junto com substrato energético, como a maltodextrina ou a destrose. Não é nada a ver por causa de insulina ou por causa de transporte. É porque você vai usar um substrato energético fornecedor de ATP para a gente fosforilar essa creatina, para não perder essa creatina. Então, gente, a função da creatina ela é bem básica, porém muito útil ao nosso corpo. Que é fazer o quê? O transporte de fosfato. Então ela mantém o nosso corpo ativo. É muito bem usada também em pessoas idosas, né? O idoso a gente percebe que em estudos científicos ele tem uma produção de ATP boa, porém ele não consegue produzir tanto a tua creatina. Porque a demanda metabólica para a gente fazer creatina é muito alta. Inclusive o idoso ele tem um problema muito grande na digestão. Digestão e absorção. E diminui muito a absorção da vitamina B12. E a vitamina B12 é para a gente usar ela na forma de metilcobalamina quando a gente faz a S-adenosilmetionina. Quando a gente faz todo o processo de metilação, que é usando o metiltetraidrofolato, metilcobalamina, quer dizer, metilando a cobalamina para formar metilcobalamina para fazer a volta da homocisteína para metionina. Então, quando a gente faz a creatina no nosso corpo, a gente usa S-adenosilmetionina, que é uma molécula que vai fazer a metilação no seu corpo todo. Então, o idoso ele tem uma deficiência nesse ciclo de metilação. Por falta de B12, por falta de vitaminas do complexo B, B2, B9, que é o ácido fólico. Então, na deficiência de vitaminas, o teu corpo ele entra em déficit metabólico, ele vai diminuir a produção de S-adenosilmetionina, metilando menos guanidinoacetato, fazendo menos creatina. Por isso que no idoso, a suplementação de creatina ela é super bem-vinda. Outro mito. Creatina faz mal para o rim? Mentira! É outro mito. A creatina, em estudos científicos, provou a melhora da função renal. Ou seja, a filtração glomerular dos rins com a suplementação de creatina foi melhorada. Por quê? Melhorou o transporte energético. Então a creatina ela funciona como transportador energético em qualquer tecido do nosso corpo. Nunca deve faltar creatina no seu cérebro, no seu coração, nos seus rins, no seu músculo, no seu fígado. Então, galera, essa é a função básica da creatina, porém muito funcional. Então, beleza, galera. Se alguém surgiu alguma dúvida aí, qualquer assunto sobre qualquer suplementação ou até mesmo sobre a creatina nesse vídeo, manda para mim as perguntas aí no YouTube. Segue lá meu canal, porque vai vir muito mais assuntos, muito mais temas aí sobre suplementação, patologias, e sempre usando a bioquímica como fonte de explicação. Então qualquer dúvida, qualquer tema que vocês queiram que a gente coloque aqui, eu vou estudar